Pegando aqui também em Minas Gerais, para a gente trazer para a Renata também entrar na análise comentando, Renata, o Datafolha indicando Zema, liderando ainda a pesquisa com 48% das intenções de voto, seguido de Alexandre Calil com 21%, Carlos Viana vem em seguida com 4% e Vanessa Portugal com 3%. Renata. Governador, então, mantendo a liderança nesse momento. Interessante que Zema, que é um aliado bolsonarista, ele tem tentado manter alguma distância, uma distância regulamentar do presidente Jair Bolsonaro para frustração, desespero. Por que eu digo isso? Porque não tem presidente que vença, presidente que seja eleito sem levar Minas Gerais. Esse pelo menos pelo menos não houve, né? A gente sempre pode ver algum tipo de reversão, mas o cenário que se coloca é sempre esse, gente. Então, é um estado muito estratégico. E Bolsonaro precisa, obviamente, de um palanque forte ali. Contava com Zema. Zema tem uma desculpa, né? O partido dele tem candidato. É um candidato que não tem chances, porque está, a essa altura do campeonato, pontuando muito pouco, com o Luiz Felipe Dávila, mas tem um candidato. Isso não impediu Zema, na última eleição, de ir lá no finalzinho, finalmente, levantar o nome de Bolsonaro para se beneficiar disso, e isso ajudou. Mas o fato concreto é que, nesse momento, ele ainda está medindo como navegar e está ali colocando essa distância. Então, o governador está, nesse momento, com uma boa posição, ali 48%. Agora, a gente já vê Alexandre Calil ali com 21%. Ex-prefeito de BH, do PSD, fechou uma aliança com Lula. Lula também estava ali até pouco tempo com uma dificuldade de entender como ia navegar por Minas Gerais. Novamente, gente, preocupação desses principais candidatos é conseguir ter um palanque forte ali em Minas, e o PT não tinha um nome, uma candidatura própria competitiva. Fechou essa aliança, costurou essa aliança com o PSD, com Alexandre Calil. Calil também muito interessado em trazer o PT com ele. Por quê, gente? Alexandre Calil ainda navega num cenário de desconhecimento, no estado muito maior do que do atual governador. Calil é muito conhecido em BH, claro, né, na capital, e na região metropolitana, algumas cidades perto ali no entorno de BH. Tem muito a avançar no interior. Então, ele conta também com esse ativo eleitoral, com o padrinho dele, com a imagem de Lula, Lula que nas pesquisas tem ido bem em Minas, para também impulsionar, inclusive, essa inserção dele no interior do estado. Lembra que a gente falava mais cedo, quando a gente olhava São Paulo, esse jogo de ganha-ganha é o mesmo que a gente está vendo aqui. Então, Calil ainda com uma estrada grande a percorrer, mas com essa janela de oportunidade que é o desconhecimento. Ótimo. Dá para resolver, Yuri Pita? E qual o peso dos padrinhos políticos de Zema e Calil nessa eleição? Na verdade, o que a gente aponta aqui, o que o Datafolha aponta, né, mostrando esse cenário, que o governador Romeu Zema tem um favoritismo na disputa regional ali de Minas, mas quando o Datafolha fez essa mesma pergunta que a gente estava falando em relação ao Rio de Janeiro. E aí, se no Rio de Janeiro tem um aspecto importante para Bolsonaro, aqui tem um aspecto preocupante, porque ele é um padrinho pior e muito pior do que Lula. A rejeição a um candidato associado a Bolsonaro em Minas Gerais é bastante alta, está em 55%, ante apenas 15% que dizem que um candidato apoiado por Bolsonaro certamente faria o eleitor votar nele. No caso do ex-presidente Lula, também predominam aqueles que rejeitam, mas com uma diferença muito menor. São 43% que rejeitam um candidato apoiado por Lula, mas 27% dizendo que com certeza votariam no candidato apoiado por Lula. E isso para Alexandre Calil, que não é tão conhecido, que ainda tem uma taxa de desconhecimento relativamente alta no estado, como a Renata estava apontando, isso é bastante importante e é isso que explica a aliança entre PT e PSD em Minas, né? Se a gente está falando tanto dos cenários indefinidos nas alianças estaduais em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas isso se resolveu de uma forma um pouco mais rápida, justamente porque tem essa relação de ganha-ganha. Para o PT é importante contar com a estrutura partidária do PSD, que é um partido bastante estruturado, tem 2 dos 3 senadores do estado, sendo que um desses senadores é candidato à reeleição, Alexandre Silveira, o outro é ninguém menos do que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ambos contam com uma rede de prefeitos bastante forte e estruturada no estado. A grande questão
que Minas vive agora é como o Romeu Zema vai lidar com essa relação que Bolsonaro procura se aproximar, porque Zema está com uma boa votação, mas Zema é do mesmo Partido Novo de Luiz Felipe Dávila e que provavelmente terá um deputado federal também de Minas, Thiago Mitrô, como seu candidato a vice-presidente. E aí, com isso, o Novo tenta amarrar ali para que Zema consiga manter esse favoritismo para sua reeleição e não seja contaminado pela alta rejeição de Bolsonaro no Estado, tendo como anteparo para isso justamente o fato de ter um próprio candidato pelo Partido Novo, que é Luiz Felipe Dávila.